Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais uma semana, né, de aula. Hoje a gente vai fazer português. Desculpa aí se eu espirrar no meio da aula, tá? Porque minha rinite atacou muito forte e pode ver meu olho inchado um pouco por conta disso. Eu tomei um remedinho, esperei melhorar um pouco, senão eu só ia espirrar durante o vídeo aí durante a aula. Mas vamos ver se deu uma melhoradinha, se eu consigo fazer, tá? Vamos lá. Hoje é português, página 263 e 264. Na página 263, lá em cima, na expressão destacada na frase "Isso foi um pouco depois de Cristo, no tempo em que eu era criança", a autora. Essas atividades relembrando ainda, né, continuação do texto que a gente leu da Silvertoff, né? Sua avó, meu bacê. A história do cachorrinho lá que chamava sua avó, tá? Então vamos lá. Então, na frase, isso foi um pouco depois de Cristo, né, que tem lá na historinha, essa frase, a autora quis dizer o que com essa frase? Letrinha A. Declara que realmente viveu na época de Cristo, há mais de 2000 anos. B. Exagera na referência de tempo para provocar humor na frase. Ou C. Explica com detalhes o tempo em que era criança. Então, aí, né, gente, ela quis... não era verdade isso, né? Ela não nasceu um pouco depois de Cristo, ela não viveu um pouco depois de Cristo. É só, ela exagerou aí para dar ficar engraçada a frase, tá? Então, ó, letrinha A, declara que realmente viveu na época de Cristo, há mais de 2000 anos. B, exagera na referência de tempo para provocar humor na frase. Ou C, explica com detalhes o tempo em que era criança. Letrinha B, né? Ela exagera aí no humor, para causar humor. 7. No trecho a seguir, Silvertoff faz uma crítica de forma bem humorada a um problema ambiental de sua cidade. A crítica é assim: quando ela fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Explique que problema é esse. Então, quando ela fala que quando ela fede, né, a lagoa fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Por que ela falou isso? Né? Ela está se referindo ao mau cheiro causado pela poluição da lagoa. E as pessoas ignoram, né? Fecha a janela, fecha o nariz e finge que não está nada acontecendo ali, que está tudo certo. Então, é assim, ó. A autora refere-se ao mau cheiro causado pela poluição da lagoa, que as pessoas ignoram e fingem que não existe, fechando seus narizes e suas janelas. É essa referência aí que ela quis dar quando ela falou, quando ela escreveu aí com um tom meio engraçado. 8. Eu não tive só rãs, coelhos ou bichos de pé, não. Vamos lá. O sinal de pontuação usado no fim dessa frase indica que ela é o quê? Olha, no final da frase tem um ponto final, né? E ela é uma frase simples, ó. Eu não tive só rãs, coelhos ou bichos de pé, não. Vamos lá. Letrinha A é uma frase declarativa. B, interrogativa. Ou C, exclamativa. Vamos começar de baixo para cima. Letrinha C, exclamativa. É uma frase exclamativa? Está indicando alguma emoção, algum sentimento, raiva, surpresa, felicidade? Não. Na letrinha B, interrogativa é uma pergunta? Não é uma pergunta. Letrinha A, declarativa? Sim, é uma frase declarativa, né? Ela está só declarando algo, não está perguntando, não está admirando, nem se espantando. É uma frase declarativa, letrinha A. 9. Pontue corretamente o trecho de sua avó, meu bacê, com os sinais de pontuação que estão faltando. Embaixo aí tem alguns trechos e a gente vai pontuar corretamente. A gente vai usar o ponto de exclamação, interrogação ou ponto final. Exclamação quando for uma emoção. Interrogação quando for uma pergunta, ponto final quando for uma frase declarativa. A gente já viu, né? Então, na primeira aí embaixo. Como a festa já tinha sido estragada, o veterinário resolveu veterinar mais. Que pontinho a gente vai usar no final dessa frase? Ela não está fazendo uma pergunta, ela não está usando só emoção, então é um ponto ponto final, tá? Aí vai um ponto final, porque não tem nenhuma das outras alternativas aí, de exclamação ou interrogação.
Próxima frase. Como é o nome do animal? Aí sim é uma pergunta, né? Tá perguntando o nome do animalzinho. Então, ponto de interrogação, né? Interrogação. Esse aqui. Próxima pergunta. Próxima frase. Veterinário tem mania de chamar cachorro de animal. Uma antipatia. Então, aí é uma emoção, né? Que tá usando. Ele ficou irritado, né? A pessoa ficou irritada porque chamou o cachorro de animal. Então, é uma emoção. Se é uma emoção, a gente usa o ponto de exclamação, tá? Página 264. Eu danada respondi. Sua avó. Simples, sua avó. Ponto final, tá? Ô menina desaforada, como é que... Ô menina desaforada, como é que você mete minha avó no meio desta confusão? Ela tá fazendo uma pergunta aí. Como é que você mete minha avó no meio dessa confusão? Ponto de interrogação, tá? Lá no finalzinho, acho que não apareceu aí toda a frase, porque tá na dobrinha da apostila, mas é um ponto de interrogação, é uma pergunta, tá? Ponto de interrogação. Vamos para a próxima. Mais respeito. Então, aí ele se alterou um pouco, usou a emoção, né? Ponto, quando usa a emoção, ponto de exclamação. Lembrando que isso tudo a gente já estudou, né? Próximo. O nome do seu cachorro é o nome do meu cachorro é sua avó. Ela só está declarando, afirmando que o nome do cachorro dela é sua avó. Ponto final. Pois eu vou me queixar. É a sua avó, menina malcriada. Ficou nervoso aí, né? Ficou irritado. Quando a gente fica irritado é emoção. Quando é emoção, a gente usa ponto de exclamação. Só que aí continua a frase lá, tá? Continuando a frase. Gritou o veterinário roxo de raiva. Também emoção. Quando usa emoção, ponto de exclamação, tá? Vamos para a próxima? Deixa aqui. Letrinha A. Pinte as falas do veterinário no trecho anterior. Então, aí, olha, a gente vai pintar as frases do veterinário. É um diálogo entre o veterinário, né? Aqui, ó. Na página 263, vou ler de novo os trechos, vocês vão entender qual é a frase, qual é a fala do veterinário aí. Como a festa já tinha sido estragada, o veterinário resolveu veterinar mais. Chegou para mim e perguntou. Quem vai perguntar? O veterinário vai perguntar. Então, a gente pinta a fala dele aí. Como é o nome do animal? Então, né? Pinta aí o que ele perguntou. Ele perguntou, como é o nome do animal? Depois, veterinário tem mania de chamar cachorro de animal, uma antipatia. Não foi o veterinário que falou isso. Continuando na próxima página. Eu danada respondi. Então, não foi veterinário. Sua avó também não foi veterinário. Ó, menina desaforada, como é que você mete minha avó no meio desta confusão? Mais respeito. Aí sim foi o veterinário, né? Então, vamos pintar essa frase inteirinha até a palavrinha respeito. O nome do meu cachorro é sua avó. É a menina que tá falando, então não é o veterinário. Próxima frase. Pois eu vou me queixar. É a sua avó, menina malcriada. Gritou o veterinário roxo de raiva. Aí também foi o veterinário que falou aí, né? Começa aí. Pois vai até roxo de raiva. B. Que sentimentos a autora destacou na fala do veterinário quando usou o ponto de exclamação? Então, quando se usa o ponto de exclamação, o que a autora destacou
destacou o sentimento, né, do veterinário. Ele ficou irritado, ele ficou com raiva, expressou aí um sentimento dele. Então, o sentimento de irritação e raiva, essa é a resposta, tá? Letrinha C. Leia novamente o trecho e veja que no dicionário a palavra veterinar não existe. Se a gente procurar a palavra veterinar no dicionário, ela não existe. A autora inventou aí essa frase, essa palavrinha. Mas parece no texto de Silvia Ortoff. Isso acontece porque a autora, por que ela usou essa palavrinha? Que nem existe. Letrinha A, porque ela sabe criar novas palavras da língua portuguesa, na língua portuguesa. B, porque ela segue rigorosamente o padrão da língua portuguesa. Ou C, porque ela desconhece palavras difíceis da língua portuguesa. Qual vocês acham? Ela sabe criar, né? Ela sabe criar novas palavras da língua portuguesa. Essa palavra não existe, mas os autores, eles criam palavrinhas nas histórias que eles escrevem. E eles têm autorização para isso, para criar palavrinhas que nem existem. Número 10. Complete as frases usando o R ou RR corretamente nas palavras. Vocês vão completar com um R ou dois R's. Lembrando, no meio da palavrinha, quando for um R, ela tem que ter som de ra, re, ri, ro, ru. Quando for com dois R's na palavrinha, ela tem que ter som de ra, ré, ri, ro, ru. Vamos lá. Letrinha A. Neste momento, sua avó ficou irritada. Irritada é som de ra, ré, ri, ro, ru. Dois R's. Com a grosseria do veterinário. Grosseria, ra, re, ri, ro, ru. Um R. Do veterinário. Veterinário, um R em cada. Ra, re, ri, veterinario. Um R nos dois espacinhos aí, tá? Som de ra, re, ri, ro, ru. B. O cachorro ficou assustado e deu meia volta de repente. De repente é uma palavrinha separada. Então, não é para pôr dois R's, porque se fosse juntos, uma palavrinha de repente tudo junto, seria dois R's. Mas como é separada, de, depois repente, um R só, porque no início da palavrinha só se usa um R. C. Preciso de uma serrinha para serrar as minhas unhas. Serrinha, ra, ré, ri, ro, ru, dois R's. Serrar, ra, ré, ri, ro, ru, dois R's. Pesquise e registre abaixo outras palavras escritas com R no começo da palavra. Então, vocês vão pesquisar aí umas 5, 6 palavrinhas que comecem com R. Não precisa nem pesquisar, né? É muito fácil da gente lembrar. Tem rio, tem roda, tudo que começar com R, tá? E lembrando que nenhuma palavrinha começa com dois R's, começa com um R. E depois embaixo, R no meio da palavra, entre vogais, com som de ra, ré, ri, ro, ru, tá? Não usem palavrinhas que vocês já viram aqui, tá? Na atividade. Lembrem de outras palavrinhas, para não ficar repetitivo. Então, aqui com R só, ra, ré, ri, ro, ru, pode ser padaria, né? Pode ser moradia. Aí umas 5, 6 palavrinhas aí, tá? Com R no meio da palavra, com um R só no meio da palavrinha, entre duas vogais. Gente, por hoje é só de português, tá? Mas eu quero falar de um assunto que das datas que ocorreram dia 18 e 19 de abril. Dia 18 de abril foi dia do livro infantil. E dia 19 de abril, que foi ontem, né, foi dia do índio. No dia 18 de abril, foi o dia do livro infantil, em que a gente homenageia o Monteiro Lobato, tá? Por que esse dia foi 18 de abril é o dia do livro infantil? Porque foi o dia que Monteiro Lobato nasceu, em 1882, no dia 18 de abril de 1882, nasceu Monteiro Lobato. Então, essa data ficou como dia do livro infantil para homenagear Monteiro Lobato, que é considerado o pai da literatura infantil brasileira, tá?
E também o dia do índio, dia 19, que foi ontem, 19 de abril, que é comemorado o dia do índio porque em 1940, em 19 de abril de 1940, aconteceu o primeiro congresso indígena, onde índios se reuniram para discutir as questões deles, né? As questões indígenas, as questões do seu povo. Então, por isso que o dia 18 de abril é o dia de Monteiro Lobato, que é do livro infantil, e dia 19, dia do índio. Eu vou deixar aí 2 vídeos, um do dia do livro infantil e outro do dia do índio, tá bom? Para vocês, como se a gente estivesse fazendo a comemoraçãozinha na escola. Se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer uma comemoração sobre essas 2 datas. E aí a gente vai fazer de maneira diferente. Eu vou deixar 2 vídeos aí também, além desse da aula, para vocês darem uma olhadinha, tá? Monteiro Lobato, dia do livro infantil, e do dia do índio. No videozinho do dia do índio, tá contando um pouquinho da cultura indígena, e também está falando dos costumes deles. Eles têm costume de inventar uma lenda para cada coisa da natureza. E aí vocês vão ver, tá? No videozinho. Beijo, boa semana para vocês. E até a próxima aula. E não esquecendo que eu vou falar todos os dias isso. Estou morrendo de saudade. Beijo.